Boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos a essa live, onde vamos discutir o tema multiverso, multidimensionalidade. E aí? Será que a gente vive no multiverso? Oi, Shirley, tudo bem? Será que a gente vive no multiverso? Oi, Alessandra, tudo bom? E como que a gente pode usar isso a nosso favor? Esse que é o ponto, a gente saber usar as coisas que a gente aprende para nossa própria evolução e para, dessa forma, a gente ser contribuição no mundo, certo? Estou começando a transmissão aqui no YouTube também. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa live, onde nós vamos discutir o tema multiverso. Nós estamos vivendo em quantas dimensões? Será que existe um lugar onde você pode se expressar livremente, expressar seus sentimentos, sem medo, sendo quem você é? Eu fiquei muito animada com as lindas imagens do telescópio James Webb, que me inspirou muito a trazer esse tema para a gente discutir e usar isso para melhorar a sua vida. Eu sou a Karina Sandolinho, sou terapeuta holística, mentora de meditação e autora do site insonianuncamaisoficial.com.br. Quando a gente fala em dimensão, normalmente a gente está presa a um conceito de dimensão espacial. E o que é quando a gente fala uma dimensão, duas dimensões, três dimensões, quatro dimensões? Vamos entender. Olha só, quando a gente tem o conceito de um ponto ele tem uma única dimensão, ele é só um ponto. Mesmo que eu movimente o ponto no espaço, no 2D ou no 3D, o ponto não tem consciência de que existem outras possibilidades, porque ele só tem esse ponto de vista. Agora, a partir do momento que a gente adquire um grau de liberdade de andar da esquerda para a direita, a gente passa a conseguir construir uma linha, né? Dois pontos definem uma linha, a gente já começa a ter acesso a 2D. E quando eu tenho diversas linhas, nesse mesmo espaço 2D, eu consigo construir formas geométricas além da linha, certo? E da mesma forma, quem está aqui no 2D não consegue compreender o que seria ser 3D, o que seria, como seria projetar para uma outra dimensão estar em 3D. Para essa forma geométrica aqui que eu criei, um triângulo, vamos supor que fosse um retângulo, para eu conseguir que esse retângulo entenda o que é ser um paralelogramo, né? Um paralelepípedo, eu teria que explicar de alguma forma que essa dimensão consiga entender. Então, por exemplo, eu poderia dizer para ele, imagina que você tem várias folhas dessa empilhadas, então você conseguiria chegar em algo assim, a terceira dimensão. Vocês estão conseguindo perceber como é difícil a gente explicar para um nível de consciência que está em 1D o que é 2D, ou para outro nível de consciência que está em 2D o que é 3D? Como explicar para alguém que só sabe se mover da esquerda para a direita o que é para cima e para baixo? É um conceito impossível de explicar. Tem um livro que já foi comentado inclusive pelo Carl Sagan, que é chamado Planolândia, e ele romanceia muito bem isso. É um romance entre diferentes mundos, diferentes
dimensões físicas. E ele leva no fim a uma visão diferente sobre nós mesmos. Então, ele conta a história ali na Planolândia, né, onde tem algumas linhas, tem as formas geométricas, e elas são, inclusive, elas não concebem o conceito de acima, porque só existe para os lados, para a esquerda e para a direita, e para cima e para baixo em um único eixo. No 2D não existe um acima, num terceiro eixo, que seria a nossa terceira dimensão. E um ser que está em outro planeta, né? Tá ali na espaçonave, na Espaçolândia, um alienígena que vem da Espaçolândia. Ele começa a ver ali que o quadrado, ele está se desafiando a tentar entender como que é um mundo que falam para ele que não existe dentro dos seus conceitos, né? E ele recebe a visita desse alienígena, vindo da Espaçolândia. E quando a visita chega da Espaçolândia ali na Planolândia, o resultado disso é que o quadrado, ele vai visitar a Espaçolândia, ele conhece ali o universo 3D, e ele fica maravilhado com tudo aquilo que ele vê. E ele volta para Planolândia querendo contar para todo mundo o conhecimento que ele teve, que existe um universo além, que existe mais, que tem coisa diferente. Só que quando ele volta para Planolândia, você tem que imaginar o que aconteceu, né? Ele se transformou num visionário do mundo que não existe. Pelo menos para a maior parte dos habitantes da Planolândia. Só que muito pior que isso. Ele começa a ser ridicularizado, se transforma num profeta e passa a ser segregado, porque ele propõe a ideia de que possa existir um mundo em 3 dimensões. Bom, até aqui já tem bastante coisa para refletir, né? Parece óbvio, mas você não sabe o que não sabe. Quando você só se apoia em cima do que você sabe, fica praticamente impossível progredir, crescer, expandir, fazer algo novo, algo diferente, algo criativo. É ou não é? Se você só vê o que você conhece, como que você vai ver o desconhecido? Como que você vai ver algo novo? Como você vai conseguir sair da sua caixa? Toda perspectiva diferente da sua, ver as coisas de outro jeito, pode ajudar a expandir o tamanho do seu mundo. Pode trazer soluções para problemas que você achava que só tinha uma única maneira de resolver. Só tem uma possibilidade. Só que quando você se desafia a sair da sua zona de conforto, isso pode te ajudar a ter novos pontos de vista. E o seu ponto de vista, ele cria a sua realidade. Ou seja, se o seu ponto de vista cria a sua realidade, os resultados que você obtém em absolutamente tudo na sua vida dependem do seu ponto de vista. A sua mente lógica, ela sempre vai buscar justificar o passado, o presente e o futuro, obviamente, dentro das possibilidades que ela já conhece. E muitas vezes as crises de ansiedade vêm justamente porque você já teve contato com uma realidade
muito diferente da que você gostaria de viver em situações que se apresentam no seu presente hoje. Mas as possibilidades, elas são infinitas e eternamente novas. Deixa eu te contar com o Senhor Quadrado, quando ele voltou numa outra experiência, lá na Espaçolândia para o universo 3D. Oi, Sandra, tudo bem? Ele começou ali a desabafar com o cubo, tudo que ele estava sofrendo, como que ele estava sendo ridicularizado, e o cubo, eu não sabia muito como consolar, né? Olha, mas puxa, que bom que você se abriu para isso, que bom que você tem essa visão. E aos poucos o quadrado, ele foi se acalmando. Então ele virou para o cubo e perguntou: Cubo, deixa eu te perguntar, e o que é que tem mais para cima? O cubo, ele não sabia o que responder, né? Porque o cubo, ele está aqui exatamente onde a gente está, né? No 3D. O que tem para cima? Essa é uma pergunta muito intrigante, né? Como que seria viver em 4 dimensões espaciais? Quando a gente pega o ponto de vista dos físicos, olhando exclusivamente para a questão dimensional, né? A 4D seria a mesma coisa, só que ao invés de a gente ter folhas empilhadas, que é o exemplo que a gente deu lá para a consciência que estava no 2D, tentar entender o que seria a 3D, seriam cubos empilhados. É muito abstrato para a gente que está aqui na 3D compreender isso. Mas quando a gente pensa, quando a gente extrapola para essa questão, além da questão de dimensionalidade, veja que na realidade a gente já tem aqui, nessa tela que você está me vendo, temos uma dimensão espacial em 2D, porque é uma tela plana, mas a gente também tem um conceito de luz. A tela aí que você está me vendo está muito escura ou está pouco escura? Poderia estar mais clara? Poderia estar mais escura? Ter mais brilho, mais nitidez? Percebe? Já tem outras dimensões que a gente experiencia o tempo todo e não se dá conta. A temperatura, o teu dispositivo aí, ele tá quente, ele tá frio. A sala que você tá, tem algum cheiro? Tá vendo? Essa já é uma outra dimensão. E como é que tá a cor da tela? Ela tá colorida? Ela tá com alguma falha na tela que tá deixando monocromática? Então, de uma forma ou de outra, a gente já experiencia a vida em diversas dimensões. E acrescente a isso a dimensão da nossa mente. Os pontos de vista que a gente estabeleceu desde criança, de acordo com a nossa cultura, a nossa criação, onde a gente viveu, como que a gente introjetou tudo isso, se foi traumático, se foi suave, se foi leve, se foi pesado. E isso influencia nos nossos pontos de vista e na criação da nossa realidade. E toda vez que você abandona as certezas de um ponto de vista que você criou, no mínimo, você se abre para ter mais criatividade, para chegar a resultados diferentes. Hoje, quando você olha para os seus problemas, suas mágoas, talvez a sua falta de espontaneidade, a sua baixa autoestima, você olha com a ótica aprendida e absorvida até hoje. E sair dessa espiral negativa sozinha costuma ser muito difícil.
porque você vai continuar tentando usar o que você já sabe, não é? E a grande parte do que você é hoje, muitas vezes pode ser porque você não pôde expressar os seus sentimentos de forma livre, espontânea, principalmente na infância. Isso causa em você, causa em mim, causa em todos nós uma série de confusões, distorções e afastamento do seu eu real. Sabe, já aconteceu com você de você ter a impressão de que você não está vivendo a sua verdadeira vida? Pois é, isso é muito duro, né? Resgatar essa nossa essência, ela é vital para você ter uma vida repleta de alegria e felicidade. Responde para mim, em qual ponto de vista você acha que vai conseguir criar uma vida mais fluida e com mais sentido? Numa vida onde você vive com dor, com mágoa, com ressentimento, onde você consegue sentir essa conexão com o seu verdadeiro eu, com a divindade que tem em você, conseguindo se expressar com alegria, com leveza. Alegria, né? Claro. Através do meu atendimento com a terapia holística, é possível tratar os efeitos que você está sentindo agora e já sair do consultório, já sair do atendimento que eu faço online, inclusive, se sentindo mais leve, com menos estresse, dormir melhor. E como as terapias que eu trabalho, elas conseguem atuar na causa, a gente consegue, inclusive, chegar lá nas feridas da tua infância, encontrar a causa das crenças que te limitam, que estão associadas a essas experiências que você já viveu e que muitas vezes você nem lembra. Ou escondeu lá no porão da sua psique, porque até você não tinha coragem de assumir para você mesma que teve um fato com relação à sua infância que te magoou, que te traumatizou. A terapia holística é um modo de você resgatar o seu verdadeiro eu. É um caminho novo para você resolver os seus problemas, para você tomar posse de si e dos seus poderes internos. Agora fala para mim, você está pronta para dar esse passo? Se você é uma pessoa que quer saber mais sobre o meu atendimento com a terapia holística e está pronta para se abrir para novos universos, eu te convido para entrar em contato comigo e marcar o seu atendimento online com a terapia holística. Eu sou a Karina Sandolin, conectando pessoas com seus recursos internos.